Olá, está no ar o programa Poesia de Corpo Inteiro, inédito aqui pela TV Encontro das Águas e também depois com reprises no canal no YouTube. Se você está assistindo pela internet, aproveita, já curte, compartilha esse vídeo, segue a gente. E hoje eu tenho aqui ao meu lado uma entrevistada especial, a professora, escritora e pesquisadora Sandra Godinho, que acaba de lançar seu novo livro da trilogia Secura dos Ossos, né? Secura dos Ossos, que foi finalista do Prêmio Leia o ano passado. E eu estou tendo a honra de publicar pela editora Patois. E estou muito feliz com o resultado, a edição ficou muito bonita. Então, e fala sobre uma causa que é muito querida para mim, que é a causa indígena, né? Então fala de um massacre do Aximú dos Yanomami. Você lançou primeiro dessa trilogia O Tocaia do Norte, em 2020, Sandra, e veio falar também dos Waimiri, Atruari. Como foi esse teu contato com a causa indígena? Talvez porque a gente tenha mais intimidade com a luta indígena, né? Principalmente nos últimos anos. Então, aquilo que me cativou, realmente eu fiquei muito tocada, sou muito solidária à causa indígena. Então, talvez seja isso o encanto. E como foi esse trabalho de pesquisa para os livros? Tem muita coisa sobre os indígenas ainda e essas etnias em particular têm um material muito bom. Eu me baseei muito no A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, outros livros também, artigos, teses, dissertação, eu sempre vou atrás. Para depois de ter todo esse trabalho de pesquisa, deixar de decantar um pouquinho e aí você vir com a parte criativa, a parte ficcional. Porque, na verdade, a minha personagem ela é totalmente criada, né? Então, é difícil a gente conseguir aquele link com o evento histórico real, né? Foi um evento que aconteceu em 1993, logo que foi estabelecido, delimitado a terra indígena, e com garimpeiros. Então, você tem que inserir essa personagem na história, e ela tem que ser tão interessante quanto todo o resto. E isso é um trabalho de sentimento, primeiro, né? E de experiência com o próprio texto. Então você vai decantando, leva um tempo para maturar. Eu acho que foi por aí. E qual foi o tempo de trabalho, de produção, entre o Tocaia do Norte e o Secura dos Ossos? Eu levei 5 anos para escrever o Tocaia do Norte. Não encontrei aquele ponto ideal. Do Tocaia, depois de publicado, foi que eu publiquei em 2020, para o Secura dos Ossos, levei 2 anos. Então já estou pegando mais fluido, porque a gente vai pegando também experiência e vai amadurecendo a escrita. Tem todo e assim, à medida que você vai se enfronhando, parece que as coisas vão conjuminando. Então você vai conseguindo um filtro e é muito bom quando você consegue um resultado agradável, tanto em termos de ser fiel ao evento histórico, quanto ao efeito de você criar uma personagem que seja tão cativante quanto todo o resto. Secura dos Ossos fala do massacre dos Yanomami. Isso, do primeiro, né? Na verdade, eles estão já com essa questão há muitos anos, décadas, né? Em 1993 foram... alguns livros dizem que são 16 vítimas, outros falam que foram 19 indígenas que faleceram. Os Yanomami têm dentro da cosmologia deles, eles têm uma tradição de incinerar os corpos, para poder haver essa passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Eventualmente serão transformados em chapiri, e tem toda uma questão de proteção, enfim. Então tem que ser bem feita essa passagem, e só incinerando os corpos, e depois alguns, porque são mais de uma etnia, aliás, a etnia são dividida em 4 povos, né? Alguns, inclusive, comem as cinzas,
com mingau e etc. Então, enfim, eu fiquei muito envolvida com isso e queria retratar o mais fielmente possível, com respeito pela etnia, pela cosmologia, pela mitologia Yanomami. Então, eu fiquei muito envolvida nisso. E agora você já vai trabalhar no terceiro? Na verdade, eu já comecei. Outro massacre que ocorreu com o Cinta Larga, que fica no sul do Amazonas, pedacinho de Rondônia e um pedacinho de Mato Grosso. E com a questão do massacre do Paralelo 11. Então, nos seringais, então tem toda uma questão que esse seringal não seria bem um seringal, seria uma porta de entrada para outras grileiros, fazendeiros, enfim, toda mineradoras. Então, eu já me ingressei nesse novo cenário e eu acho que vai sair, o resultado eu acho que vai ser muito bom. Legal. E esses 2 livros foram indicados a premiações, né? Já estão com indicações aí. O Tocaia do Norte, eu tive a felicidade de ganhar com ele o prêmio Manaus, né, em 2020, e foi finalista no prêmio São Paulo de Literatura em 2021, e o Secura dos Ossos foi finalista do prêmio Leia. Então, eu fico feliz de estar retratando fielmente um evento histórico, trazendo à baila essa temática que realmente é importante, que precisa haver reflexões a respeito, e com um certo, digamos assim, sucesso, uma chancela de qualidade. Os prêmios literários são uma chancela de qualidade. Sim. E como você vê esse papel da literatura de nos transportar, né, de nos iludir e de nos acordar também, nos despertar? Mas é o encanto da literatura, né? Eu acho que quando você consegue fazer com que tudo funcione, a literatura pode lançar questões, ser resistência, ser luta, ter prazer e ser arte, né? Eu acho que isso que é o bonito. Sandra, o nome do nosso programa é Poesia de Corpo Inteiro. A gente sempre traz a poesia, né? Mesmo que a gente fale com romancistas que já passaram por aqui, porque a gente acredita que a poesia está em tudo, está na vida, está na música, está, né, nas palavras. E como é que é o teu contato com a poesia? É uma área que eu ainda não domino bem. A poesia é sentimento, não é? Sim. E a gente... Porque, não sei, talvez por uma questão da própria vida pessoal, não é toda hora que a gente consegue se abrir para o sentimento fluir. Eu gosto da poesia, eu escrevo poesia, mas eu não tenho tanta familiaridade quanto quando eu escrevo um romance. Romance, então, para você flui melhor. E você pode falar um pouquinho de toda a sua obra? Eu já tenho 11 livros publicados e eu acho que o mais bacana de tudo isso é quando você percebe que um livro não se faz sozinho. Então você precisa de pesquisa que outros autores se propuseram a fazer, né? Você precisa de um editor que te dê a mão, você precisa de alguém que ajude na divulgação. Você precisa de pessoas que fazem leitura crítica. Então, um livro, ele é um apanhado de muitas pessoas. Ele é o resultado do trabalho de muitas pessoas. Então, quando a gente vê, por exemplo, a questão da cultura ser prestigiada, nossa, é toda uma gama de pessoas que tem atrás. Então eu fico muito feliz. E quando a gente vê o romance, o livro ganhar essa vida também, ser comentado, ganhar adaptações, leituras, como é esse sentimento? Por exemplo, o livro do Milton Ratum, né? Os romances do Milton Ratum. Trazer a vida. Eu acho que deve ser um prazer muito grande de você ver aquele personagem ganhar a vida na tela. E eu acho que, na verdade, não sei, talvez
aí vou puxar a sardinha para o meu lado, mas eu acho que todo autor tem um desejo que isso aconteça, né? Porque o livro é visual também. E quando você passa sentimento e você traz esse sentimento ou para a folha de papel ou para uma tela, eu acho que as coisas conjuminam de tal modo que você consegue chegar e tocar a alma de alguém. Sandra, aqui a protagonista é a palavra. Eu gostaria que você lesse ou recitasse algum trecho ou da sua obra ou de alguma obra que te toca, que você... Posso ler então o primeiro parágrafo da minha obra? Apesar de ser ter uma temática um tanto cruel, digamos assim, dura, para eu conseguir dialogar com a mitologia Yanomami, eu fiz todo esse livro em realismo mágico, em realismo fantástico. Então ele tem uma boa dose de prosa poética, né? Então eu vou ler para vocês o primeiro trechinho, o primeiro parágrafo. Era preciso não perder o senso de realidade, especialmente se tratando de Encantado das Almas, nossa aldeia perdida dentro da selva, onde os mais velhos caminhavam de olhos fechados pelas trilhas e picadas com espantosa destreza, despojados do visual sentido, podendo se orientar somente pelo vento que uivava por entre os galhos, pelo vozeio das pessoas ou pelo canto dos pássaros. Os velhos, calejados pela civilização, se encontravam tão moldados por esse estado de espírito oriundo do fastio ou da vergonha, tão decantados pela decadência da própria espécie, que já nem mais se aborreciam, acostumados com a escuridão dentro e fora deles. Os velhos cegos traziam a sabedoria em seus avessos e a ostentavam como se só assim soubessem viver, prescindindo de todo o resto. Muito obrigada, Sandra. E para finalizar, você pode indicar autoras ou autores amazonenses ou brasileiros que você goste, que você... Uma autora que eu gosto muito é a Miriam Scott, né? E tem eu trabalho com um coletivo de mulheres autoras que é um apanhado de cada parte do Brasil. Eu sou representante de Manaus, mas também temos de Paraná, Rio de Janeiro, são vários lugares. E o coletivo se chama As Contistas. E eu indico qualquer uma delas que trabalha lá. A Evelyn Postali, a Paula Giannini, a Elisa Ribeiro, a Sabrina Dalbello, que trabalha com poesia, a Fernanda Calef Barbeta. Então temos um grande número de mulheres escrevendo hoje em dia e isso é muito bom. Maravilhoso, né? Uhum. E onde que a pessoa pode encontrar seus livros? Com a editora Patuá ou diretamente comigo. Vou colocar aqui as redes sociais da Sandra. Eu conversei com a Sandra Godinho, escritora, pesquisadora, professora. Fique ligado, esse é o Poesia de Corpo Inteiro. Ela é cantora, compositora e uma das maiores vozes da música indígena do Brasil e no mundo. Aqui ao meu lado, Diuena Ticuna, amazonense, que está aqui em Manaus para um show no Teatro Amazonas, né? Um show internacional. Sim, bom, no magué para tchau uma que ganhanca, pecharo moenhanca, chama ni tico na tinhanca, cantora tinha vídeo vem pecharo moentima. Uma saudação, um agradecimento na língua ticuna, a língua que eu falo. Muito obrigada pelo convite de estar aqui nesse momento, né, falar desse trabalho. E esse trabalho que você está trazendo ao Teatro Amazonas com músicos internacionais é um trabalho pela floresta, como o seu trabalho sempre traz isso, né, Diuena?
A música, ela faz as pontes, né? A música, ela, quando eu falo que a minha voz vai ecoar, né? É falar desse sentimento de que a música indígena, a qual eu faço, né? Qual é eu sou, que eu luto, né? Pela língua, né? Especialmente a língua indígena, porque o meu trabalho, ela é para mostrar, né, que nós temos línguas indígenas. São diversas línguas, são 274 línguas, 305 povos indígenas, né, que temos no nosso país. Então são uma diversidade de culturas. Cada povo tem a sua língua, tem o seu ritual, tem o seu canto, né? Então Ticuna é um povo mais numeroso daqui da nossa região, da Amazônia brasileira. É o povo que mantém muito viva a sua cultura, seus cantos, seu ritual, né? Então eu sou aprendiz desse povo, né, que mantém muito viva a sua tradição. Então, assim, a música faz essa conexão. Então, eu me apresento mais uma vez no Teatro Amazonas, dessa vez com um grupo de estudantes, né, internacional, que estudam tecnologia, mas também que são músicos, porque música faz essa conexão. Então, eles estando aqui, né, na nossa região, no nosso estado, conhecer a nossa diversidade de cultura, da música, né? Então a música está fazendo essa conexão com eles, conhecer não só os povos indígenas, mas também os povos que vivem aqui, os ribeirinhos, conhecer, né, costumes tradicionais também, de povos tradicionais. Então, é muito bom essa conexão, né, levantar a música indígena. E eles, né, fizeram o convite para estar guiando na música indígena, cantar uma música indígena. Quando hoje eu moro em São Luís, no Maranhão. Quando eu morava aqui, eu ouvi já dizendo que minha música que eu faço, música indígena, não era música. Olha onde a gente está agora. A música virou internacional, né? E a música indígena, né? Então a música indígena, ela pode ser o que ela quiser e ela tem que ser respeitada. Quando eu falo que eu sou a resistência, que eu sou a protagonista da minha própria história, porque eu estou fazendo isso. A mulher indígena, a mulher ticuna. Uma mulher ticuna que canta, que compõe, que toca, que escreve, que você também é formada em jornalismo. Sim. E como é que é essa tua relação com a palavra da tua língua e com a palavra na língua portuguesa? Hoje? Olha, a música também, né? Eu falo muito a música porque eu escrevo primeiramente na minha língua ticuna. Escrevo minhas canções e depois eu vou fazer a tradução em português, né? Então, a música, quando eu decidi fazer jornalismo, foi isso, fazer essa conexão, né? O jornalismo é comunicação e a música é comunicação. Elas têm essas linguagens juntas. Sim. E eu, como eu não sabia falar português, porque eu só falava ticuna, criança, eu só aprendi da língua portuguesa, né? Eu estou aprendendo ainda. Mas o jornalismo também veio com uma força para eu aprender. Comecei a ler, né? Eu sou casada com um jornalista que é fotógrafo também, então ele foi me dando também muita força para eu cantar, né? Falar minha língua, enfim. E a tua língua chegou no mundo, né? No Canadá, sim, em premiações. Sim. Como é que foi esse processo? E hoje você já está, né, viajando e aí com toda essa sua bagagem também, você está à frente de vários movimentos nacionais que eu vejo, né, também pela terra, pela resistência. Sim, eu faço um movimento assim na cultura, né? Eu levanto talvez a bandeira da cultura. Aqui em Manaus mesmo fiz, depois que eu me formei em jornalismo, eu fiz produções culturais. Quando eu lancei meu primeiro álbum no Teatro Amazonas, que foi em 2017, eu fiz um movimento indígena de cultura. Porque quando se ocupa um espaço como o Teatro Amazonas, que é um patrimônio... Você foi pioneira nisso. Isso. Por quê? Porque o Teatro Amazonas é patrimônio cultural do estado do Amazonas, onde toca só ópera, orquestra, artistas famosos, né? Quando é que uma indígena poderia ocupar um espaço? Eu já cantei antes, mas eu era convidada de artistas conhecidos de Manaus. Eu era só convidada.
Então sempre colocava a gente como um indígena estereotipado ali, né? Indígena que é incapaz, né? Então, quando eu me coloco enquanto mulher ticuna, mulher indígena, está produzindo esse espetáculo, ela que está escrevendo o roteiro de como vai ser essa produção, é uma mulher indígena. Isso quero mostrar que eu estou aqui, que eu posso, eu sei fazer, eu sou capaz. Né? Então, assim, isso fortalece quando eu trago todos os artistas indígenas dentro do palco do Teatro Amazonas, mostra que tem artistas indígenas que estão aqui precisando de espaço, precisando ter visibilidade, que também não é só Joana Ticuna que está cantando, tem vários artistas indígenas, entendeu? Então, eu quero sempre mostrar para esses artistas não tem competição. Né? Não existe competição, nem em jornalismo, nem em música, nem em outra profissão. A gente tem que se fortalecer, porque a gente, segurando a mão do outro, a gente vai ecoar juntos, que nem como a mensagem que eu sempre falo, como uma revoada das araras, cantando juntos. Né? Então, é essa mensagem que eu sempre tento transmitir, né? Enquanto indígena, enquanto artista, enquanto uma pessoa, ser humano que acredito na música, porque música, ela faz tudo isso, ela faz as pontes, e ela cura, ela acalenta, e muitas vezes ela me acalentou. Isso que você está falando é pura poesia, o nome do nosso programa é Poesia de Corpo Inteiro, e aqui a protagonista é a palavra. Eu gostaria que você falasse uma palavra, uma canção pra gente agora. Eu tenho uma canção que eu escrevi durante a pandemia, porque eu acredito na cura, que a música, ela faz cura, ela te acalenta, ela te acalma, né? Quando você está ouvindo uma música, qualquer tipo de música que você se sinta bem, ela te relaxa, né? E te acalma. Então, eu escrevi uma música falando sobre a importância da floresta. Quando todo mundo ali está morrendo, correndo atrás de remédios, meu povo, lá na aldeia, eles não queriam ir para o hospital. Eles foram lá atrás de remédios, de plantas medicinais. Então, quando minha mãe me falou, quando pega o Covid, você não vai para o hospital. Tem remédios de ervas, você vai. Então, acredito nessa força da floresta, né? Quando eu falo que a gente precisa preservar, quando se fala da luta pela preservação do meio ambiente, a gente está aqui para preservar esse lugar que pertence a gente tem que lutar por ele. Então, o que os povos indígenas têm em comum? Essa luta pelo território, pela preservação dos nossos rios, pela preservação das nossas florestas, porque ela é que faz parte, se pessoas de fora estão chegando aqui para conhecer essa realidade, porque é aqui que está a nossa maior tesouro, que é a nossa água. Então a gente tem que lutar pela preservação. Então a floresta, ela faz parte disso. A floresta é como se fosse mãe, é um manto que te abraça, que te acalenta, né? Então eu fiz essa canção falando assim: toda semente que há de um dia germinar. Uma flor para reflorestar nossos corações. Do ventre da terra vai brotar a paz para essa guerra se acabar. O amor para acalentar todas as nações. De tempos em tempos sobrevivo, mas não aprendi a contar os mortos. O que vive em mim é a memória dos antigos. Eleva o grande espírito e reza nossos corpos. A nossa aldeia é o mundo. Esse mundo é nossa aldeia. Trazemos a cura para todo mundo. Somos todos da mesma aldeia. Que lindo, muito obrigada. Conversei com Joana Ticuna. Esse é o Poesia de Corpo Inteiro. Continue acompanhando a nossa programação, siga as nossas redes sociais e até a próxima. Diemaga, guema.
navata ma e inya tachuane. Guumana cirenge maeng revoing unenggu nar bogeng guumana cirenge maeng revoing unenggu nar bogeng putrara narag tor neva jemag guema navata ma e inya tachuane.